Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel e antes de começar, eu espero que vocês estejam vendo que nós estamos com um cenário novo. Sim, pela bondade de Deus, conseguimos aí melhorar um pouco a qualidade do estúdio. E como não tenho nenhum patrocínio, toda melhoria que acontece aqui são melhorias que os queridos amigos sempre proporcionam para que a gente possa oferecer cada vez ensino de qualidade com qualidade técnica e qualidade teológica. Então eu quero pedir você gentilmente, se puder, faça uma oração por essas pessoas que contribuíram com este cenário. Esse foi um projeto do irmão Delilan e a instalação e montagem de toda essa estrutura contou aí com a ajuda do diácono João, do irmão Everton e do Deilan, que trabalharam aqui no dia 1º de maio o dia inteiro, hoje, dia 2 de maio à noite, para que eu pudesse, então, oferecer a vocês, assim, um pouco mais de qualidade técnica. Aperte pausa no vídeo, faça uma oração por eles, agradeça a Deus pela vida desses irmãos, foi pela bondade deles que eu consegui chegar aqui nessa qualidade um pouco melhor, para a gente continuar estudando a palavra de Deus juntos. Não deixe de fazer isso. É importante orar pelos nossos irmãos. Generosamente, eles fizeram isso pelo benefício de vocês. Tudo bem? Bom, depois de você orar, hoje, na aula de número 5, eu quero falar sobre ordenanças para uma vida de vigilância e oração. Veja, este conteúdo é um conteúdo produzido para te ajudar no seu estudo da palavra de Deus. Por isso eu peço um pouco de dedicação da sua parte. Para te ajudar a estudar este conteúdo, aqui na descrição do vídeo, existem 3 informações que são informações muito úteis para você. Primeiro, há um cronograma da aula, a maneira como eu estou organizando para apresentar a vocês o conteúdo. Além disso, há também uma aula-atividade que serve para a verificação do seu aprendizado. Assim que você terminar de assistir essa aula, eu recomendo que você faça a aula-atividade. Por último, há também um fórum onde você pode deixar as suas dúvidas ou os seus comentários. Tudo bem? Para começar, eu quero apresentar para vocês o cronograma desta aula. Esta aula está dividida em 3 sessões. Na primeira sessão, eu quero explicar para vocês o contexto literário de Efésios 6:18. Por que Efésios 6:18? Porque esse é o nosso texto áureo. Segundo a pessoa que escreveu a revista, esse é o texto mais importante que nós temos para o nosso estudo. Na segunda sessão, eu quero então explicar para vocês Efésios capítulo 6, versículo 18 até o versículo 20. Por fim, eu encerro essa aula fazendo algumas aplicações. Como falei, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar todas essas informações, este cronograma também, para que você possa conseguir explorar da melhor maneira possível o conteúdo que está sendo apresentado. Tudo bem? Começando a primeira sessão, eu quero explicar para vocês o contexto literário de Efésios 6:18. Esse é o nosso texto áureo e antes de explicar o texto áureo, eu explico para vocês o contexto literário de Efésios 6:18. Para explicar esse contexto literário, eu quero destacar 2 coisas que são ditas por Paulo no final dessa carta, que nos ajudam a entender muito bem qual é o contexto literário desta passagem. Para isso, eu queria ler com vocês o capítulo 6, versículo 10 e 11, e daqui tirar 2 informações importantes que nos ajudam a entender o contexto literário. Veja comigo, versículo 10 e 11. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Veja, no versículo 10,
Paulo usa uma expressão para indicar que essas são as suas palavras finais. Ele diz uma palavra final. Ele está deixando claro para esses irmãos que ele está prestes a terminar a carta. Mas antes de concluir a carta, ele deseja fazer algumas considerações finais. O segundo ponto que eu desejo destacar a vocês tem a ver com a imagem que Paulo passa a explorar a partir do versículo de número 10. Nessa última parte da carta, Paulo vai descrever os crentes como que utilizando armaduras militares. E é aquilo que ele chama aqui de armadura de Deus, né? Dentro daquele contexto, a armadura de um soldado romano apresentava o seu posto, indicava o status desse soldado. Isso acontece também, por exemplo, aqui nas fardas das Forças Armadas. Não sei se você já viu, mas nas fardas das Forças Armadas há estampado, além do nome da pessoa, o posto ou a graduação do militar. Então, se, por exemplo, você vê um militar com uma patente alta, aquilo possui um certo status social, porque ele é um dos poucos que alcançou aquele status. Já alguém de uma patente mais baixa possui menos status social. No caso do exército romano, dependendo da armadura que a pessoa estivesse usando, isso dava para a pessoa muita honra pública. Isso mostrava que aquela pessoa tinha muito prestígio. Só que, ao invés de dizer a esses irmãos que eles deveriam procurar uma armadura que lhes desse honra, que lhes desse prestígio na sociedade, dentro do contexto que eles estão, Paulo diz que eles devem vestir uma armadura que será muito mais útil para eles. No caso, Paulo está chamando esta armadura de armadura de Deus. Essa armadura, que ele chama de armadura de Deus, seria indispensável se aqueles irmãos quisessem combater na guerra que está sendo travada contra o diabo. A maneira como Paulo vai explorar esta metáfora, assim como um soldado possui prestígio, está bem preparado para a batalha, vocês também devem estar preparados para lutar contra o inimigo, que aqui no caso é o diabo. Paulo vai deixar claro que a armadura de Deus, ela tem um aspecto diferente da armadura militar. A armadura de Deus, ela não serve para ajudá-los, por exemplo, numa batalha contra um império, contra um governo, contra uma rebelião. A armadura de Deus, ela é exclusivamente para uma guerra cósmica. Uma guerra que está sendo travada entre essas pessoas e o diabo. E isso é um ponto importante desta batalha. Aqui não é uma batalha entre Deus e o diabo. Aqui é uma batalha entre vocês, os irmãos para quem Paulo está escrevendo, e o diabo. E para organizar este argumento, Paulo vai separar a sua fala em três partes. Já que eles estão em guerra, na primeira parte, versículo de número 10 até o versículo 13, Paulo fala que eles devem estar fortes no Senhor. Na segunda parte, versículo de número 14 a 17, Paulo diz que eles devem vestir a armadura de Deus. Por último, na terceira parte, versículo de número 18 a 20, Paulo diz que eles devem orar no Espírito. Eu não sei se você já estudou ou conhece essa questão da batalha espiritual, que é esta guerra que Paulo está falando, mas a questão que nós vamos estudar hoje é muito específica, versículo 18 a 20. Nessa aula da batalha espiritual, desta guerra cósmica que está sendo travada entre cada cristão, cada pessoa e o diabo, nós vamos ficar apenas com orem no Espírito, que é o versículo 18 até o versículo 20. Por uma questão de tempo, esta é apenas a parte da batalha que eu quero explicar para vocês. Para encerrar essa primeira sessão, onde eu estou apresentando o contexto literário, eu quero ler uma citação que vai nos ajudar a entender muito bem essa questão da batalha que eu estou me referindo aqui. Muitas vezes, o que faz um bom soldado
é a capacidade de antecipar o próximo movimento do inimigo, estar preparado com uma contraofensiva. É por isso que Paulo insiste que os crentes orem com todos os tipos de oração, em todos os momentos, por todo o povo santo. Somente ao ter a perspectiva de Deus, os crentes usarão sua armadura com pleno efeito. Para combater de maneira efetiva contra este inimigo, o cristão precisa conhecer o modus operandi do inimigo, a maneira como o diabo utiliza para agir. Saber isso nos ajuda a prevenir os ataques do diabo. Nós temos a armadura de Deus para nos ajudar neste combate. Como utilizar esta armadura de maneira apropriada? Mas, além de usar a armadura, que é um ponto que Paulo vai explorar bastante aqui no argumento, Paulo fala também sobre a atitude correta que nós devemos ter quando estivermos enfrentando este inimigo. Já que nós estamos lutando numa guerra, a atitude correta que se espera de vocês que estão lutando nesta guerra é a prática da oração no Espírito, que é o que eu vou explicar para vocês na segunda sessão. Começando a segunda sessão, eu quero explicar então parte da guerra cósmica que nós estamos lutando, não tratando especificadamente sobre a armadura, isso são versículos anteriores e nós não temos tempo para explicá-los, mas falando de maneira mais específica sobre a atitude. Qual deve ser a atitude da pessoa que está lutando contra o diabo e que está vestido com a armadura de Deus? Para falar sobre isso, eu desejo explicar os versículos de número 18, 19 e 20. Eu quero começar então com o versículo 18. Veja comigo. E ore no Espírito em todas as ocasiões, com todos os tipos de orações e pedidos. Com isso em mente, esteja alerta e sempre continue orando por todo o povo do Senhor. Você consegue perceber? O que Paulo está dizendo aqui, nesse versículo, é uma nova parte da batalha. Porque aqui não existe nenhuma ligação gramatical que conecta a oração com a armadura. A armadura foi um aspecto da batalha. Paulo não faz nenhuma comparação entre a oração e qualquer peça da armadura. E se você lê o texto que fala sobre a armadura, você sabe que ele faz essas associações, né? A fé, a palavra, mas ele não faz essa associação em se tratando da oração. O que indica que, para Paulo, a oração possui um outro aspecto dentro da luta que nós estamos travando contra as forças espirituais. Se nós pensarmos numa noção de batalha, se você considerar esses elementos da batalha, nós poderíamos considerar a oração como a linha de suprimento de uma batalha. Pense comigo o seguinte: começou uma batalha entre dois exércitos. Você não sabe a duração da batalha, você não sabe por quanto tempo ela vai se estender. A linha de suprimento serve exatamente para levar armamentos e alimentos para que os soldados estejam na batalha o tempo que for necessário. Eles precisam continuar comendo, eles precisam continuar substituindo armamentos. De igual maneira, e essa é a comparação que Paulo faz aqui, a oração é como uma linha de suprimento. A oração é responsável por sustentar o cristão nessa batalha que começou e que só vai terminar quando Cristo voltar. Depois que esta batalha começou, você precisa fazer reparo no armamento, você precisa continuar se alimentando. Se você não estiver pronto para continuar lutando continuamente contra o diabo, ele vai ganhar a batalha contra você. Isso é um ponto importante. Se você perder, se na batalha contra o diabo você perder, quem perde é você. Essa não é uma batalha entre Deus e o diabo, é uma batalha entre nós e o diabo. Se nós ganharmos, quem perde é ele. É isso que a oração faz pelo cristão.
ela desempenha um papel diferente na batalha. A oração dá condição para que o cristão continue lutando, mesmo depois de bastante tempo enfrentando o maligno. Enquanto a armadura nos dá condições para lutarmos de maneira adequada, a oração nos mantém nesta batalha por um longo período de tempo. E é sobre isso que Paulo está falando. Agora que vocês estão com a armadura de Deus lutando contra o diabo, vocês precisam ficar nessa armadura nessa batalha por muito tempo. Isso pode durar anos, até que Cristo volte ou até que vocês descansem no Senhor. Mas o tempo que for necessário, vocês precisam estar prontos para lutar contra o diabo. Essa guerra só termina na segunda vinda de Cristo, quando Cristo vencer o diabo e restaurar todas as coisas. Até que este dia aconteça, ou até que você descanse no Senhor, você tem que estar preparado para lutar todos os dias. Não é uma luta de final de semana, não é uma luta de ano, é uma luta diária. E para enfatizar essa importância da oração na batalha, Paulo utiliza 4 vezes a palavra todos. Eu queria chamar a sua atenção para isso, porque é um ponto importante desta aula. Qual é a importância da oração dentro da batalha espiritual? Primeiro, Paulo diz que eles devem orar em todas as ocasiões. Depois, Paulo diz que eles devem orar com todo tipo de oração. Com todo tipo de oração e com todos os pedidos. E por último, Paulo diz que eles devem orar por todo o povo santo. Você consegue perceber? São 4 vezes em que Paulo utiliza todos para dar ênfase a quanto a oração é importante. Primeiro, eles devem orar em todas as ocasiões, em todos os momentos. Quer a oportunidade seja favorável ou não, todas as oportunidades que puderem, eles devem orar. Segundo, eles devem fazer todo tipo de oração. Você conhece os tipos de oração que existem? Por exemplo, existe petição, existe clamor, existe oração de penitência. E Paulo está dizendo que o cristão tem que fazer todo tipo de oração, não é apenas aquele tipo de oração que ele gosta, né? A oração de petição. Ele tem que orar todo tipo de oração que for possível. Terceiro, nós devemos orar por todos os pedidos, todas as causas que forem possíveis considerar, apresente ao Senhor. Pelo pão nosso de cada dia, pelos problemas de saúde, pela nossa nação. E quarto, devemos orar por todo o povo santo. Os irmãos da fé que pedem oração. Lembra que no começo da aula eu pedi a você para orar pelo querido irmão Delilan, o diácono João e pelo Everton? Então, ore por todo o povo santo. Agora tem um ponto adicional aqui. Paulo usa 4 vezes a palavra todos para demonstrar o quanto a oração é importante. Mas, além disso, Paulo coloca 2 questões que não podem faltar para as pessoas que estão orando. 2 questões que, se você estiver orando, você não pode deixar de observar. Você consegue me dizer quais são essas questões? O que não pode faltar numa oração? Não pode faltar numa oração orar no Espírito, e não pode faltar na oração continuada. Ora de maneira persistente, orem sempre. Sobre a persistência da oração, eu começo comentando ela porque é mais simples. Isso está relacionado à duração da batalha que nós enfrentamos. Essa não é uma guerra que nós lutamos aos finais de semana, ou em dias de folga, ou apenas quando você decide ir para o templo. A batalha contra o diabo é uma batalha que se estende até a volta de Cristo, quando ele restaurar toda a criação. Então perceba que Paulo está falando sobre a importância de continuar orando, porque a oração é a linha de suprimentos para que você continue nessa batalha sem fraquejar. Mas, além de orar sempre, o cristão também é orientado a orar no Espírito. Paulo já deu orientações para esses irmãos sobre isso antes. Só é possível uma pessoa orar no Espírito se essa pessoa estiver cheia do Espírito. E aqui eu queria chamar um capítulo anterior para mostrar isso a vocês,
porque não é a primeira vez que Paulo desenvolve este argumento do que é esta oração no Espírito. Ele desenvolveu isso antes, mas falando sobre canções espirituais. É a mesma lógica, é a mesma aplicação e nos permite compreender o que significa orar no Espírito. Porque às vezes você acha que orar no Espírito é orar talvez falando línguas estranhas, né? O dom de línguas. Orar no Espírito é orar chorando? Não. Orar no Espírito é outra coisa e eu quero explicar para vocês, voltando ao capítulo 5 e lendo com vocês versículo 18 e 19. Veja comigo. Não se embriague com vinho, pois ele levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. O que acontecerá com o cristão que foi cheio do Espírito? Ele preferirá, ao invés de se embriagar com vinho, louvar a Deus com todo tipo de música. Inclusive com, olha só, canções espirituais. Olha o que Paulo diz aqui, canções espirituais. Ou seja, o cristão não consegue cantar ou orar espiritualmente se ele não estiver o quê? Cheio do Espírito. O que possibilita uma pessoa cantar canções espirituais ou fazer orações espirituais é essa pessoa estar ou não cheia do Espírito. E isso é um ponto importante. Porque Paulo está assumindo que canções espirituais e orações espirituais são coisas que nós fazemos, mas que nós só conseguimos fazer cheios do Espírito. Nós cantamos todo tipo de canções, inclusive as espirituais. Nós oramos todo tipo de oração, inclusive as espirituais. Mas isso só será possível se você estiver cheio do Espírito. Se você não estiver cheio do Espírito, você não está orando de maneira fundamental para quem está no campo de batalha. Depois de dar esta orientação sobre a importância da oração nesta guerra cósmica, nessa batalha espiritual, Paulo agora vai fazer um pedido para eles. Lembra que Paulo falou que eles devem pedir por todas as coisas? Chegou a hora de Paulo fazer um pedido para eles, já que eles vão orar por tudo. Paulo coloca uma causa para eles orarem, versículo de número 19. E orem por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas, para que eu possa explicá-las corajosamente, o segredo revelado pelas boas novas. Na situação atual de Paulo, ele está aguardando por uma audiência com um magistrado romano. Esse magistrado romano é um oficial romano que foi eleito. Paulo espera esta audiência, porque quando Paulo tiver esta audiência com ele, Paulo espera conseguir usar as palavras certas para explicar para este oficial romano o evangelho. Sendo que essas palavras certas que Paulo espera comunicar são palavras que virão do próprio Deus. Não são palavras engenhosamente construídas por Paulo. Não é a retórica que ele construiu em torno do evangelho que ele anuncia. A imagem que Paulo está evocando aqui é a imagem do profeta do Antigo Testamento. Uma pessoa que abre a boca para comunicar uma mensagem de Deus. Este é o pedido de Paulo. Paulo está pedindo isso. Quando vocês estiverem orando, peçam isso por mim. E veja que dentro do contexto de Paulo, a situação que ele está, isso é um pouco irônico. Porque geralmente um prisioneiro, quando está sendo julgado, por causa das acusações que pesam contra o prisioneiro, geralmente o prisioneiro fica em silêncio, envergonhado. Existem testemunhas acusando ele, ele vai ser julgado por um oficial e por causa disso, geralmente o prisioneiro fica em silêncio. Mas Paulo não. Paulo não se envergonha do evangelho e ele faz questão de dizer isso. Ele diz que no dia da audiência, ao invés de ficar em silêncio, ele vai falar. Aquelas correntes que estão prendendo ele são correntes que representam o compromisso que ele assumiu com Cristo. Por isso mesmo que ele pede que Deus o capacite.
porque ele quer falar com ousadia sobre o conteúdo da mensagem do evangelho, que acabou levando ele para aquela prisão. Mas por que a proclamação do evangelho levou Paulo para a prisão? Isso aconteceu porque a mensagem do evangelho ela é muito diferente do estado de coisas do mundo romano. Se em Roma o estado das coisas gira em torno do imperador romano, no cristianismo não é assim. No cristianismo, tudo gira em torno de Jesus e da obra que Jesus realizou. Por causa disso, o evangelho se transformou em uma blasfêmia contra os deuses e contra a sociedade romana, que vê o imperador como um próprio Deus. Nesse sentido, ser cristão dava à pessoa uma reputação ruim. Isso explica o tratamento de Paulo. Ele está preso exatamente por causa da má reputação que o evangelho alcançou dentro de Roma. Esse tratamento de Paulo é descrito no versículo de número 20. Veja comigo. Agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é meu dever. Enquanto escreve essa carta, Paulo está acorrentado. E isso poderia ter acontecido de duas maneiras. Primeiro, Paulo poderia estar preso em alguma prisão domiciliar. Ou Paulo poderia estar algemado em algum soldado romano. Apesar disso não parecer ser ruim, esse era um tratamento muito doloroso. Porque frequentemente incluía privação de comida e privação de sono. Além disso, estar acorrentado era vergonhoso e humilhante. Apesar de toda essa situação, Paulo não se sente envergonhado. Paulo também não se sente humilhado. O motivo que levou Paulo àquela prisão não o envergonha. Olhando o versículo, você consegue me dizer qual é a palavra que Paulo utiliza para descrever como ele se sente? Ele se sente como um embaixador de Deus. E essa é uma palavra que evoca uma imagem política muito clara. O embaixador é alguém que fala em nome do seu governador. O embaixador vem trazer uma mensagem do governador. Ele vem de um soberano, da parte de um soberano, trazer uma mensagem para outro soberano. Mudando então a linguagem de prisioneiro para embaixador, Paulo está reforçando a sua alegação. A mensagem que ele comunica, a mensagem que levou à sua prisão, foi uma mensagem de Deus. Ele não cometeu crime algum. Por isso que ele pede, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é o meu dever. Ele quer falar corajosamente diante dele. Bom, eu expliquei para vocês versículo 18, 19 e 20, onde Paulo fala sobre a atitude correta daqueles que estão numa batalha contra o diabo. Na terceira sessão eu queria aplicar então essas questões para a gente perceber como podemos tirar lições valiosas desses 3 versículos. Começando a terceira sessão, eu quero então fazer algumas aplicações sobre o versículo 18, 19 e 20, onde Paulo fala que a atitude correta daqueles que estão lutando contra o diabo é orarem no Espírito. Primeira aplicação. O diabo tem uma estratégia preparada contra você. Paulo começa nos dizendo que nós estamos em uma guerra cósmica. O diabo está lutando contra a sua vida. Saber disso é importante porque o nosso adversário, mesmo que a gente não esteja vendo, ele está tramando alguma coisa contra nós. Jesus, inclusive, nos advertiu sobre isso enquanto ele nos ensinava a orar. Quando Jesus estava ensinando os seus discípulos a orar, em Mateus 6, no versículo 13, Jesus diz: "E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém."
Por que essas palavras que Jesus está nos ensinando aqui são tão importantes? Porque Jesus está nos orientando como lutar nesta guerra. Nós não vamos vencer o diabo apenas dizendo palavras de ordem contra eles, do tipo, tá amarrado, que virou até um bordão, né? Para lutar nessa batalha, é preciso utilizar as armas espirituais. Eu não tive tempo de explicar, mas o texto bíblico está aí para você ler e estudar. Efésios capítulo 6. E além de utilizar as armas espirituais, é preciso ter a atitude correta. E a atitude correta é a oração no Espírito. Nesse pedido de Jesus, Jesus está ensinando os seus discípulos a orar: Deus, guarda-nos de sermos provados pelo diabo. Não nos deixe cair em tentação. E além disso, livra-nos do maligno. O diabo tem uma estratégia preparada contra você. Mas Deus também lhe deu uma armadura e pede de você a atitude correta para que você possa lutar contra ele. Segunda aplicação: sem as armas adequadas, seremos presas fáceis do diabo. Para lutar contra o diabo, é necessário a armadura de Deus. Apesar de não ter explicado para vocês nenhuma das partes da armadura, só com as atitudes corretas a gente já aprendeu bastante coisa. Primeira coisa que nós aprendemos é que é o próprio Deus quem cria condições para nós lutarmos nesta guerra. Isso é fundamental. Por isso que o cristão foi estimulado a ser forte no Senhor. Por isso que o cristão foi estimulado a ser forte no grande poder de Deus. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. Se nós queremos lutar contra o diabo, sem as armas adequadas nós não vamos conseguir. Segundo, não existe em nenhum de nós absolutamente nada que possa fazer frente ao poder do diabo e a sua estratégia. E este é o fracasso de muitos. Confiar na sua própria habilidade, confiar na sua própria capacidade. Se queremos vencer a luta contra o diabo, nós precisamos ser fortes no Senhor e no seu grande poder. Para que nós possamos permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Aí você precisa compreender, então, que vestir a armadura de Deus e perseverar em oração são indispensáveis para essa guerra. É exatamente assim que você conseguirá vencer. Apenas dizendo palavras de ordem não afetará em absolutamente nada esta guerra contra a sua vida. Terceira aplicação: persualizar o inimigo nos faz fracassar no campo de batalha. O sentido de persualizar aqui é tornar o nosso inimigo uma pessoa. Uma pessoa que nós precisamos enfrentar. Por exemplo, você pode começar a achar que o seu inimigo é alguém que não gosta de você. Ou então, uma pessoa que se opõe ferozmente contra você. Por acreditar nisso, você passa a achar que a sua luta é contra essa pessoa. A sua rivalidade, então, passa a ser contra essa pessoa que se opõe e não gosta de você. E nessa rivalidade você começa a dar algumas gafinhadas, algumas alfinetadas, faz algumas postagens, afronta essa pessoa e é afrontado por ela. Mas veja que Paulo diz que o nosso inimigo não são as pessoas. Eu faço questão de ler isso, porque Paulo citou no versículo 12. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes deste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Você percebeu? Nessa guerra cósmica, nossos inimigos são espirituais. Nessa guerra cósmica, nossos inimigos não são pessoas. Nós estamos lutando contra o diabo. Olha que comentário interessante a esse respeito. A armadura proporciona proteção contra o engano do diabo, capacitando os crentes a permanecerem firmes. A luta não é contra humanos, ou como Paulo coloca, carne e sangue, mas contra governantes e autoridades espirituais. Essas 4 categorias existem no reino celestial e desejam nada mais do que a queda
e o fracasso humano. Percebeu? Paulo descreve 4 categorias de poderes diabólicos que lutam fisicamente contra a humanidade. A estratégia do diabo é nos fazer cair em tentação, para nos tornar reféns do pecado. Se nós estivermos vivendo assim, nós vamos nos afastar do Senhor. Nós vamos nos afastar do propósito de Deus para as nossas vidas. E aí o fracassado será você, porque você perdeu essa guerra. Nesse sentido, eu repito isso. Essa não é uma guerra entre Deus e o diabo. Essa é uma guerra entre você e o diabo. É contra você que ele está lutando. É contra você que ele está investindo. Mas Deus, na sua bondade, nos deu condições de lutar contra eles. Se você perder, apenas você sai perdendo. Por isso que pessoalizar o inimigo pode ser o seu fracasso nessa batalha espiritual. Você pode estar mandando indiretas para as pessoas que você não gosta. Você pode estar alfinetando as pessoas que você não gosta. Mas o seu verdadeiro inimigo, você está dando pouca importância para ele. Como o diabo está afetando a sua comunhão com Deus? Como você tem caído em tentação após tentação e não consegue se manter firme contra as investidas do diabo? Essa é a batalha que você está travando e essa é a batalha que exige a sua atenção. Pessoas que não gostam de você, pessoas que boicotam você, ore por elas. É isso que Jesus nos orientou. Mas guerrear é contra o diabo. Se você não quer perder a guerra, não pessoalize a batalha. Sua guerra não é contra as pessoas. Sua guerra é contra o diabo. 4ª aplicação. Cada pessoa será tentada pelo diabo em seus próprios desejos. Esse é um texto de Tiago interessante, porque é assim que o diabo está operando. Ele está tentando as pessoas para fazer com que as pessoas pequem contra Deus e, pecando contra Deus, elas abandonem a vida boa que Deus tem para elas. Tiago escreveu sobre isso. Esse é um texto de Tiago fenomenal que eu quero ler para vocês. Tiago capítulo 1, eu quero ler apenas o versículo 13, 14 e 15. E quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Você conseguiu perceber? Essa é a estratégia do diabo contra você. Ele quer a todo custo fazer com que você acabe abandonando a vida boa que Deus tem. A obediência a Deus. Ele quer que você caia em tentação. E por isso que ele vai lhe tentar nos seus desejos. Ele vai, de todas as formas possíveis, tentar você para você cair em tentação. Para não cair em tentação, para poder fazer frente à luta contra o diabo, você precisa vestir a armadura de Deus e precisa também da atitude correta, que é a oração. 5ª aplicação. A prática da oração é a linha de suprimentos que você tem na batalha contra o diabo. Esse é um problema que todos nós precisamos lidar. Depois que começamos a luta contra o diabo, às vezes o soldado fica cansado, fica desmotivado. Ao invés de avançarmos na luta, a gente acaba recuando. Eu, como pastor, às vezes escuto pessoas dizendo, pastor, depois que eu me tornei cristão, parece que as coisas se tornaram mais difíceis. E aí o diabo começa a sugestionar coisas na cabeça da pessoa, para que ela perceba que talvez existem coisas mais importantes do que obedecer a Deus. Talvez existem coisas mais importantes do que viver a vontade do Senhor. Por isso que a oração é tão importante, porque a oração é este reparo à sua vida espiritual. A sua alma precisa continuar lutando. A sua alma precisa se alimentar. E isso só virá por meio da prática da oração. A prática da oração é a linha de suprimentos que você tem na batalha contra o diabo. Se você não ora, você logo se cansa dessa guerra. E logo cai em tentação.
Sexta aplicação: cuidado com as alianças que o inimigo tenta fazer com você. Por algum motivo, a batalha espiritual, como está descrito na Bíblia, deixou de ser para que você não caia em tentação, e batalha espiritual passou a ser para que você consiga riquezas infindáveis. Não sei se você já ouviu essa música, mas tinha uma música que dizia isso, né? Eu fui na casa do inimigo e tomei o que era meu. Quer dizer, a guerra contra o diabo, ele me roubou algumas coisas, eu fui lá e tomei de volta. Então parece que batalha espiritual deixou de ser uma luta para nós não cairmos em tentação e passou a ser uma luta pelas riquezas. E me parece que essa foi uma estratégia do diabo para acabar causando um impacto negativo na batalha. Porque se nós achamos que estamos lutando contra o diabo por causa de riquezas e não para cair em tentação, nós já perdemos a batalha. Eu queria colocar como exemplo a tentação que o diabo fez contra Jesus. Preste atenção nisso, porque isto é um caso real de como o diabo acaba fazendo negociações para enganar você. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Essa é a batalha espiritual. Em seguida, versículo 8, o diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Olha o que o diabo diz, e por isso que está entre aspas. Eu lhe darei tudo isto, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Jesus está sendo tentado pelo diabo, e uma das tentações do diabo é sugestionar a Cristo que o diabo pode lhe dar poder e ganância. E o que Jesus faz? Aceita? Olha, eu vou tomar tudo que você me tomou. Vou fazer um cálculo aqui espiritual e você me deve 100 mil reais. Eu estou rindo que parece brincadeira, mas é real. Sabe o que Jesus fez? Jesus repreende o diabo. Porque o resultado da batalha é não cair em tentação. Não é tomar o que o diabo lhe roubou. O diabo não pode lhe devolver comunhão com Deus. O diabo não pode lhe devolver pureza de vida. O que o diabo está fazendo é tentando você. Então, essa história é uma história do próprio diabo para enganar as pessoas. Não, é riqueza que ele tem para lhe dar. E por isso que batalha espiritual se tornou um assunto assim, tão indesejado dentro das igrejas, né? Porque não tem noção nenhuma. Nós estamos falando de batalha espiritual como sendo uma aliança com o diabo. Porque o que nós estamos querendo é o que ele tem para dar. É o que Jesus acabou de, é o que ele acabou de falar para Jesus. Ó, você está procurando o quê? Tudo isso, riqueza, eu tenho para lhe dar. E ouvindo isso, muitas pessoas do nosso tempo se sentem interessadas. Uai, se você vai me dar, eu quero. É isso que tem sido frequentemente explorado quando algumas pessoas tratam sobre batalha espiritual. Elas passam a considerar não a alma ou a vida delas, mas aquilo que o diabo tem para oferecer. Por isso que eu disse, não faça alianças com o diabo. A batalha aqui é uma batalha de comunhão com Deus. É para você não cair em tentação. É para você não ceder ao que o diabo está sugestionando a sua vida. Se você quer lutar contra o diabo, você precisa da armadura de Deus, e a atitude correta é a oração no Espírito. Pastor, eu não quero saber de nada disso. Eu nem gosto desse assunto. Eu cheguei aqui porque eu sou aluno assíduo e precisei assistir a aula. Então, eu queria te dizer que mesmo que você não queira lutar, o diabo está querendo lhe tentar de toda forma. Onde você estiver, ele estará tentando você para que você se afaste dos caminhos do Senhor. Mesmo que você não queira lutar essa guerra, ela já está acontecendo. Ele já está tentando você com várias estratégias para que você acabe abandonando a sua obediência à palavra de Deus. Por isso que o nosso Deus está nos dando força suficiente para lutarmos contra o diabo. Eu espero que esse conteúdo tenha sido relevante a você. Se o nosso bondoso Deus nos permitir, na semana que vem nos encontramos aqui para seguir com o nosso estudo. Até lá então.